Olá, meus irmãos, vamos para mais um momento da Palavra de Deus. Palavra esta que se encontra registrada no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, evangelista João, o capítulo 3 e o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Teve um endereçamento certo à atitude de Deus em enviar o seu Filho a este mundo. Foi endereçado a minha salvação e a tua salvação. Porque no texto aqui, que eu estou com a minha Bíblia na mão, é bem claro, quando diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Prezado irmão, prezado amigo, essa atitude de Deus em enviar o Filho dele, o único Filho, a este mundo, é porque este mundo não havia mais solução. Este mundo não tinha mais jeito, não tinha aqui na terra quem pudesse pagar o resgate que era cobrado de mim e de você. O preço que era cobrado, não havia aqui na terra alguém capacitado a pagar este preço em que a lei cobrava. Mas Deus tinha lá no céu ao seu lado o seu Filho, o Filho dele, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus se dispôs a vir pagar este preço de resgate por mim e por você. Continuaremos lendo aqui o verso 17 do capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a intenção de Deus não era julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. E foi isso que Jesus fez. Porque quando ele veio aqui na terra, a sua missão foi anunciar as boas novas, anunciar a salvação a todos os homens. Foi de andar de cidade em cidade, aldeia, pregando o Evangelho, anunciando o amor de Deus. Jesus não se cansou. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no Evangelho, deste mesmo livro que estou aqui mencionando, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 4 nos fala daquela mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus não se comunicavam com o samaritano, nem o samaritano com os judeus. Havia uma divisão. E Jesus naqueles dias quebrou esta divisão quando ele encontrou com aquela mulher lá no poço de Jacó. Quando ele chegou ali, encontrou aquela mulher pegando água e ele chamou a atenção daquela mulher pedindo a ela água para beber. E aquela mulher respondeu a Jesus, sabendo que ele era judeu, disse a ele: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, água para beber? Você não sabe que os judeus não se comunicam com o samaritano ou vice-versa? E Jesus respondeu para ela dizendo: mulher, se tu conhecerá o dom de Deus e entendesse quem é que está te pedindo água para beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva é só Jesus quem pode dar. É só Jesus quem pode dar.
nós vemos no capítulo 7 deste mesmo livro, o livro de João, capítulo 7 e o verso de número capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, e o verso de número, glórias a Deus, 37, disse assim, Jesus, a fonte da água viva. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7 e verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Foi essas palavras que o Senhor Jesus usou no dia da festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, quando ele discursava na festa, e já para o final ele se colocou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz mais: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é a palavra que o Senhor Jesus usou naqueles dias, ali na festa dos tabernáculos, a qual muitos ouviram estas palavras e ficavam admirados com aquelas palavras do Senhor Jesus. Ficavam impactados com as palavras do Senhor Jesus. Mas, como estou lendo aqui, que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas continua dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Aquele que não crê no nome unigênito do Filho de Deus é condenado, já está condenado. É esta afirmação do texto bem clara aqui para nós. E como eu acabei de ler também, o que Jesus falou lá no capítulo 7, verso 38, que disse: tem que crer como diz a Escritura. A Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você tem um aí? A minha tem que ter um pouco desgastada aqui. A Palavra de Deus. Em que você tem tomado o seu tempo? Com que você tem alimentado? Você tem tirado um tempo para saber qual o propósito de Deus na sua vida? O que Ele fez por você? Você conhece realmente Deus? Você entende qual o propósito da morte de Jesus lá na cruz do Calvário? Você sabe o porquê Deus teve que enviar Jesus a esta terra? Ande canta lá, surimeanda labás. Você entende? Você pode entender? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação aqui nesta terra? Qual povo que você pertence? De onde que você veio? Para onde que você vai? Tem perguntado isso? Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Talvez você não entenda. Talvez você que seja leigo neste assunto espiritual, você não entende. Por isso que nós temos que nos achegar a Deus, meu amigo, minha amiga. Procura conhecer Deus. Aleluia. Examinai as Escrituras, porque elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. Quem nele não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Temos que confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos para nos trazer vida eterna, vida com abundância. Aleluia.
tem o julgamento. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ok? Porque são feitas em Deus. Precisamos voltar, precisamos atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido acerca de Deus, os propósitos de Deus, o que Deus tem feito por mim e por você. Deus não fez só por mim não, fez por você também. Amém? Deus fez por todos nós o sacrifício de enviar o seu Filho, Jesus. Imagine você, este tão grande sacrifício. A palavra de Deus em Isaías 53, Isaías, o livro do profeta é Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, o profeta do Velho Testamento, capítulo 53 e verso 4, olha aqui o que Jesus fez por nós. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus foi ferido por causa de mim e por causa de você, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Talvez você possa dizer, o que tem a ver eu com isso? Eu nem era nascido ainda. Não. Se hoje você existe, hoje você tem liberdade, se hoje você é livre, foi porque alguém um dia pagou por você, aleluia, esta liberdade. Pagou este direito de liberdade que você tem hoje. Mas saiba que um dia também será requerido de você o que você fez com a sua liberdade, em como você usou a sua liberdade, será requerido de você. Chegará um dia de prestação de conta. Tudo é grato. Tudo que Jesus fez foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que você, para que eu não fosse condenado. Ele não quer que nós não sejamos, Ele não quer que nós sejamos condenados. Deus não quer. Por isso Ele enviou o Filho dele, Jesus. Mas depende de mim e você. Ele nos colocou em liberdade. Era para nós estarmos mortos, mas Ele nos resgatou da maldição da lei. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca, ele aceitou tudo. Ele poderia rejeitar, e aí eu estava perdido e você estava perdido. Mas ele não. Aleluia, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se deu em preço de resgate. Pense nisso. Procura entender o propósito de você estar aqui nesta terra. Deus está aqui. Não que nós sejamos perfeitos, todos nós somos falhos, pecadores.
fomos concebidos em pecado, mas é importante entendermos que temos um Deus em cima no céu. Filhinhos, diz a carta de João, não erreis, não erreis, mas se errar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está pronto a nos perdoar quando nós nos curvamos, quando nós nos humilhamos e chamamos por Ele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fica com esta palavra. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus quer salvar a mim, Deus quer salvar a você. Amém? Então, siga, entenda qual é o propósito de Deus. Procure entender por que Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Por que foi necessário Ele morrer? Por que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Por que Ele subiu para o céu, mas prometendo que um dia vai voltar a esta terra? Ele vai voltar a esta terra para julgá-la. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da primeira vez que Ele veio como um cordeiro mudo, como eu acabei de ler. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a boca para reclamar, porque Ele veio para resgatar aquilo que estava perdido, aquilo que estava sendo cobrado, aquilo que ninguém poderia pagar. Ele pagou, Ele foi cravado lá na cruz do Calvário, aleluia, foi colocado uma coroa de espinho na sua boca, na sua cabeça, perdão, e do seu lado uma lança furou o seu lado, os seus pés pregados naquela cruz, entre dois malfeitores. Aproveite esta oportunidade, aproveita-se, aleluia, desta oportunidade e se entrega a Jesus, aleluia. Fala para Ele: Mestre, Senhor, eu sei que o Senhor fez um grande sacrifício por mim, eu sei que o Senhor morreu e ressuscitou, aleluia, por mim, então eu estou aqui, faça de mim um instrumento em Tuas mãos, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe neste dia. Fica com esta palavra e vamos firme, porque Jesus nos ama, Jesus nos ama, Jesus nos ama, Jesus continuará nos amando, aleluia, porque Ele pagou o preço de resgate. Amém? Deus abençoe.